Hello, hello pessoal, tudo bem com vocês? Uma grande satisfação, sejam bem-vindos a mais esse canal para abençoar o seu lar, abençoar a sua vida, viu? Será um canal de trocas de experiências. Aqui eu vou contar as minhas experiências, né? E quero também saber as experiências de vocês. Isso tudo aconteceu já há algum tempo e Deus vem me incomodando grandiosamente para poder partilhar do que Deus tem feito na minha casa. E nada melhor do que esse tempo de quarentena, né? Pra gente dividir, onde todo mundo está mais próximo, está mais juntos. Eu não sei o que você tem passado aí dentro do seu lar, mas eu tenho uma palavra para você, viu? Eu comecei a me relacionar com meu esposo hoje há 11 anos, quase 11 anos, agora em agosto faz 11 anos. E, e eu tive muitos problemas, né? Com ele, comigo. E eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês. Bom, primeiro dos nossos grandes problemas era sentimento. Nós nos relacionamos muito rápido e assim, não tinha aquele sentimento de amor, era mais uma curtição, entendeu? E acabou que logo eu engravidei do meu filho mais velho e com isso os problemas começaram a acontecer. Logo a gente foi morar juntos e meu esposo, ele bebia muito, ele bebia com uma frequência de todos os dias praticamente. E isso era algo assim que começou a mexer muito, porque no momento que ele bebia, ele ficava completamente diferente do que ele era, né? Agressivo, tudo era do jeito dele, da forma dele, no momento dele. Isso mexeu muito comigo, né? Eu vim do interior, então cheguei aqui, me deparei com essa situação. E aí nós fomos tentando lidar com esse problema durante muito tempo, né? Passaram-se um ano, meu filho nasceu. E aí os problemas começaram a triplicar, né? Porque agora já não era eu e ele, era eu, ele e uma criança envolvida no meio disso. Nosso relacionamento era regado por brigas, discussões, entendeu? Tinha os momentos bons, mas também tinha momentos em que me deixava assim, esgotada como mulher, entende? E por diversas vezes eu tentava colocar um fim nessa situação, mas não conseguia porque o meu pensamento nesse momento era o meu filho, né? E aí chegou o cúmulo do absurdo e eu tomei uma decisão num dia onde ele decidiu ir para um churrasco de aniversário de um amigo dele sem a minha presença e eu decidi naquele dia que teríamos terminado, né? Ele saiu, foi para esse aniversário, ele não retornou e eu saí com uma amiga minha, a gente foi para uma praia, comemos uma lasanha e eu vim embora e o meu filho ficou com a minha mãe. E aí quando foi 4h10 da manhã, eu comecei a sentir muitas dores na região pélvica e fui pro hospital. Chegando lá, constatei às 6 horas da manhã que aquela dor toda foi ocasionada por quase perda de um bebê. Sim, eu estava grávida novamente. E detalhe, né? Nós tínhamos colocado um ponto final naquela história. E aí o doutor me pediu que eu fizesse repouso absoluto, porque eu estava tendo um descolamento de placenta. A minha filha, que no caso era uma menina, eu já estava indo para 4 meses, né? Já estava com 4 meses. E aí, assim, eu me vi desesperada, né? Eu tinha começado a trabalhar numa empresa recentemente e falar com a minha patroa e contar, né, pra ele. Eu fui pra casa da minha mãe, fiquei lá alguns dias. Eu fui no domingo. Aí na segunda, na terça-feira, ele apareceu lá querendo conversar, querendo ver o nosso filho. E aí eu estava, né, deitada com as pernas pra cima. E ele quis saber o que aconteceu. E aí eu falei com ele, né, eu tô grávida, é uma menina. Quero saber se você quer, se você não quer. Quando nascer, se você tiver alguma dúvida, nós faremos o DNA. E naquela noite ele ficou alegre, né? Ele pediu pra gente voltar e tal. E mais uma vez, visando a nossa família, eu decidi dar uma chance.
não foi muito diferente do que a gente já estava vivendo, né? Brigas, discussões, e isso só acontecia quando ele bebia. E diante desse fato, né, de ter 2 crianças, né, próximo dos dias de ganhar a minha filha, que é a do meio, eu descobri várias mensagens no celular dele, onde ele trocava mensagem com uma outra pessoa. E aí, diante daquela situação, eu comecei a ir para a igreja. Aqui eu não quero pregar placa de igreja, entendeu? Nada disso. Eu quero contar o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele existe. Deus atende as nossas orações, assim como diz na palavra dele. E é isso que eu quero projetar aqui, né, durante esse pequeno vídeo. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Eu fiquei muito chateada com a situação, né? Eu pedi ele que se retirasse. Nós morávamos num barraco aqui mesmo onde a gente mora hoje. Eu pedi ele que se retirasse, que fosse embora, porque eu não queria aquilo mais pra minha vida, né? E logo depois a Ana nasceu, eu fui pro hospital, nós não estávamos nos falando direito, né? Ele chegava lá, ele via a nossa filha, ele me cumprimentava, mas assim, eu estava com o coração totalmente amargurado, muito triste devido à situação que eu me encontrava. Nós tivemos uma briga muito feia, poucos dias antes, né, de eu ganhar a Ana, acho que foi 2 dias antes. E com isso, aquele sentimento de tristeza, de raiva dele foi aumentando cada vez mais dentro de mim. Isso me corroía muito. E quando eu saí, eu fui buscar no Senhor, né? Eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a buscar no Senhor. Eu tinha arquitetado muitas coisas, entendeu? Muitos planos, né? Para que a gente pudesse passar aquele momento, né? Onde eu pudesse usufruir o máximo dele e depois deixá-lo de escanteio. Mas aí foi que Deus veio e mudou a história. Então, eu comecei a caminhar, eu comecei a buscar no Senhor a transformação do meu lar, porque agora já não era mais só eu, era eu e mais um casal de crianças. E assim, eu queria muito, né, por ser filha de pais separados, eu queria muito que os meus filhos tivessem um lar, tivessem um pai presente, tivesse, né, aquele ambiente familiar. Eu acredito que muitas mulheres hoje têm esse pensamento, né, de tentar mais uma vez. Enquanto eu tentei com as minhas próprias forças mudar, eu não consegui, mas eu busquei no Senhor e Deus me deu uma direção com o passar do tempo, né? Que eu fosse para Ele aquilo que Ele, totalmente diferente daquilo que Ele era para mim. E aí eu comecei a servi-lo, sim, servi-lo. Eu ia para a igreja nos cultos de terça-feira que uma amiga minha me levava. E quando a gente chegava em casa, ele não falava comigo porque já estava tarde. Eu deixava a comida pronta, ele não esquentava para as crianças e eles vinham correndo, mamãe tô com fome, mamãe tô com fome. Aquilo assim, né, dentro de mim me arrebentava. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito para todas as coisas. E aí eu arrumava o prato dele, eu trazia na sala para ele e ele falava, eu não quero comida. Eu falava, vamos insistir, sabe, meninas? E meninos também, né? E eu comecei a tratá-lo com amor. Aquele amor que ele não me dava, eu comecei a dar para ele. E as pessoas que estavam sempre reunidas, né? O grupo da bebedeira, o grupo do futebol que estava sempre reunido, eu tentava sempre estar no meio, por mais que aquilo ali me incomodasse. Só que aí eu comecei a mudar a minha forma de falar. Porque antes eu falava com ele que ele só pensava nos amigos, que ele só pensava na bebida, que ele só pensava nele. E Deus foi me dando a direção de mudar a minha forma de falar. E aí eu fui começando a entender, né, caminhando, lendo a palavra, ouvindo as ministrações do pastor, que tudo o que eu precisava era projetar bênçãos na vida dele, porque o que sai da nossa boca tem muito poder. E aí eu comecei a mudar, a transformar a minha forma de falar. E aí eu falava com ele, aproveita, eu falava assim, vamos embora? Ele, não, a cerveja ainda não acabou. E eu falava com ele, aproveita, porque o tempo de você se libertar disso está muito mais próximo, né? E ao invés de falar, você só pensa em beber, você só pensa, eu comecei a falar, você é um pai maravilhoso, você é um excelente esposo,
por mais que aquilo me doía, mas eu comecei a profetizar, porque a nossa boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, nesse momento, eu comecei a fazer o quê? A abençoar o meu esposo. E daí foi que tudo foi mudando, né? E no decorrer disso tudo, se passaram anos eu buscando e nada acontecendo e eu mudando o meu jeito de ver. Enfim, no ano retrasado, numa virada de ano, né? Não, o ano passado, desculpa. O ano passado, nós já estávamos caminhando. Eu antigamente chamava ele para poder ir aos cultos comigo. Ele sempre dizia não, não, não. Mas eu nunca desistia. Eu sempre chamava. Todas as vezes que eu saía de casa, ou que eu começava a me organizar para poder ir para o culto, eu chamava. E ele falava não. Eu ficava triste, mas eu sabia. Eu tinha aquela certeza dentro de mim que um dia ele iria. Porque eu estava pedindo a quem podia resolver a minha situação, que era o Senhor Deus. Enfim, o tempo foi passando, às vezes ele fazia churrasco, ele bebia, e aí um dia ele demonstrou interesse em ir à igreja, né? Ele falou assim, mas eu bebi. Eu falei, não, toma um banho, escova dente, né? E aí tudo vai dar certo. Aí assim ele fez. E ele começou a ir comigo em alguns domingos. Aquilo já alegrava o meu coração mesmo, que ele estava lá exalando álcool para tudo quanto é lado, mas eu estava feliz, porque Deus já tinha começado a boa obra. E aí, o tempo foi passando, né? Vou falar assim bem rapidamente, vou resumir, porque mulher gosta de falar muito. E eu não fico atrás. Então, aí com isso, ele começou a ir algumas vezes. Teve um retiro, né, um encontro com Deus na igreja, eu fiz o convite a ele, eu estava muito debilitada nessa época, com problema de saúde, e ele foi comigo. E lá o tempo todo, assim, eu procurava, né, monitorar, porque os homens ficam separados das mulheres. E ali eu via o pastor fazendo as ministrações, né, fazendo os apelos, e ele sempre arredio. Eu falava, ai Deus, isso tudo nunca vai mudar. Como é que pode? Eu questionando Deus, né? Eu colocando, vamos dizer assim, Deus na parede. E aí o tempo foi passando, ele começou a caminhar, né? Um pouco mais, continuou bebendo ainda. E aí nós trocamos de ministério, né? Eu saí do ministério o qual eu fazia parte. Estava visitando uma outra igreja, mas eu não me sentia bem. E aí eu vi que novamente nós estávamos separados, né, para poder buscar a Deus. E nesse momento eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, me perdoa, porque eu saí de lá sem a tua orientação, né? Eu saí, ele não queria sair desse ministério. Enfim, eu não agi com sabedoria, né? Mas busquei no Senhor novamente a direção para todas as coisas. Eu fiz o erro e fui buscar em Deus para poder consertar. E com isso eu comecei a fazer um propósito, 7 dias. Se 7 é a perfeição de Deus, é essa perfeição que eu quero na minha vida. E comecei na segunda-feira, né? Foi onde eu fiz o primeiro dia do meu propósito. E quando foi no sábado, nós estávamos fazendo um churrasco aqui em casa com 2 casais de amigos nossos, que eram da igreja onde nós fazíamos parte. E os homens, né, 2 desses homens, que é o meu marido e o marido de uma outra, estavam bebendo. E quando deu 00:05, ele chegou pra mim e falou comigo assim, amanhã eu quero te levar num lugar. Você arruma as crianças que eu vou te levar num lugar. E eu fiquei muito curiosa, né, onde esse homem vai me levar? E aí eu comecei a perguntar aonde, e ele foi e me falou, vou te levar numa igreja. E assim, meu coração se encheu de alegria, porque eu estava buscando no Senhor aquilo, né, o retorno da nossa família por completo, porque até então ele estava completamente parado novamente, e aquilo me perturbava. E aí nós fomos para esse lugar onde ele resolveu me levar, que era uma igreja que ele já conhecia. E ali nós começamos a trilhar os caminhos, né? Ele começou a ir todos os domingos e eu ia em todos os cultos semanais na igreja, levava as crianças. E com isso o tempo foi passando.
E num belo dia, né, eu continuei buscando no Senhor, porque até então ele bebia, num culto de terça-feira, que é um culto onde tem uma prestação de conta e é também uma oportunidade, né, escola de pregadores. E tem o momento da intercessão, que é o momento onde dobramos os nossos joelhos para poder clamarmos a Deus, né, pelos trabalhos da igreja, pelos irmãos, enfim, tudo. E nesse momento, meu filho mais velho se encontrava ao lado dele, né, dobrou o joelhinho dele e fez a oração dele com Deus, né. E na oração dele, ele falou algo muito importante com Deus e que mexeu com o coração e a mente do meu esposo, né? E assim, foi lindo, foi mágico, porque mexeu completamente com ele. Quando chegamos em casa, ele falou, preciso partilhar algo com você. E no momento que ele me contou a oração do nosso filho, aquilo mexeu completamente com a estrutura dele. E a oração foi o seguinte, que Papai do Céu, você tirasse o papai do mundo da bebida, né? Que o papai parasse de beber. E ele me falou que aquilo foi um tapa na cara dele. E ali ele fez um propósito com o Senhor, que nunca mais colocaria a bebida na boca. Bom, essa foi uma história, né? Não sei se para vocês foi um pouquinho enjoado ou se foi proveitoso. Espero que deixe aqui. É a primeira vez, né, que eu faço esse tipo de mensagem aqui. Então, assim, e para a honra e glória do Senhor Jesus, a partir daquele momento, a nossa vida se transformou, né? Aquele ambiente que era completamente de tristeza, briga, foi transformado e mudado para a honra e glória do Senhor Jesus. E a partir daí ele fez um voto com o Senhor, né? Que ele não mais traria bebida, não mais participaria. Só que o que eu entendi no passar do tempo é que tudo que Deus faz, ele tem um propósito. E o primeiro propósito de Deus foi me deixar passar por aquele vale, por aquele deserto, porque Deus tinha um plano perfeito. E o plano perfeito de Deus não estava somente nele, estava em mim. Eu tive que mudar muitas coisas, né? Eu tive que abrir mão de quem eu era, do meu jeito egoísta, egocêntrico, e comecei a servi-lo o tempo todo. E aí, Deus usa uma criança de apenas 8 anos para poder tocar o coração de um homem adulto já, que tinha suas convicções, né, que se achava o dono da razão. Então, o que eu tenho para falar para você nesse dia é o seguinte: você pode estar atravessando pelo deserto, você pode estar atravessando pelo pior vento, né, pelo pior tempestade que há, você pode estar dentro de um furacão, mas creia, porque se você buscar no Senhor, Deus irá te atender. Não no nosso tempo, não no nosso momento, mas no tempo do Senhor, todas as coisas irão acontecer. Creia, profetize isso dentro do seu lar, né? Não faça como eu fiz lá na frente, lá atrás, que eu olhava e só via a situação, mas Deus abriu a minha mente, Deus abriu a minha visão, né? E eu pude enxergar lá na frente, porque eu tinha certeza que eu estava pedindo a pessoa certa. Então, continua clamando ao Senhor. Não desista da tua família, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos. Deus tem um plano perfeito. Ele teve na minha vida e vai ter na sua vida. Os problemas passaram, alguns, outros chegaram, mas hoje nós temos a certeza de que Deus está à frente da nossa vida. E quando nós colocamos Deus à frente, nós cremos que o melhor Deus tem para nós. E que por pior que seja o momento que estamos vivendo hoje, o pior que seja, a dor seja mais cruel dentro de você, seu coração pode estar partido, mas amanhã é um outro dia. Amanhã Deus nos dá a chance de mudar tudo de novo. Não vamos jogar para o alto, né, os nossos sonhos,